por que o dólar sobe e desce? Bom, primeiro existem dois tipos de dólares que eu desejo trazer aqui para vocês. Dólar turismo é o que pode ser comprado pelas pessoas físicas aí, por exemplo, na hora de trocar dinheiro vivo para viajar. Na prática ele costuma ser mais caro, por quê? Entre outras coisas aí, o volume de cada transação é pequeno, então ele acaba sendo mais caro. Nós temos o segundo, o dólar comercial, é aquele que é negociado por empresas ou instituições financeiras. Ele costuma ser mais barato justamente pelo volume das transações, como empresas ou instituições aí que movimentam grandes quantias. O preço desse dólar, obviamente, que fica menor. Ao ler aí os noticiários econômicos, o mais comum é as reportagens trazerem aí o dólar comercial, já que é o valor dele que impacta a nossa economia. Mas como funciona a variação do dólar? O dólar comercial ele é usado muito em situações, transações comerciais, do governo, de bancos, para compra e venda de mercadorias, investimentos, importações, exportações. Por isso a explicação mais simples para a variação do dólar diária ao longo do dia é justamente a oferta e demanda do mercado. Ou seja, quando sobra um dólar no mercado, a cotação fica mais baixa. Quando tem mais gente comprando dólar, a cotação sobe. Mas por que sobe o dólar? Vamos lá, alguns motivos, tá? Eu vou falar aqui 3 fatores, mas existem outros aí. Vamos lá. Primeiro, déficit na balança comercial. O que é isso? Quando quando o Brasil importa mais do que exporta, a oferta de dólar diminui, o que puxa para cima a cotação da moeda. 2, gastos no exterior. Um número elevado de turistas brasileiros fora do país, ele gera uma demanda maior por dólar, que serão gastos fora do Brasil. Então, o dólar aumenta. Juros dos Estados Unidos, por exemplo. Quando os juros americanos sobem, a tendência é que os investidores do Brasil levem seu dinheiro para fora do Brasil, já que os rendimentos lá ficam mais altos. Eles tiram o investimento daqui e levam para lá. Por que o dólar está alto hoje, por exemplo? 99 a 2011, até 2015, até hoje, a política econômica brasileira ela manteve 3 pernas implementadas aí por Armínio Fraga, famoso tripé econômico. Primeiro, a política monetária é comandada pelo Banco Central, ela é regida pelas metas da inflação. Funciona assim: o Comitê de Política Monetária, o Copom, é formado pela diretoria do Banco Central, recebe uma meta de inflação do Conselho Monetário Nacional, CMN, que é liderado por ministro da área econômica. Então define a taxa básica de juros, a Selic, que você vê. A partir daí, tendo como norte a meta da inflação enviada pela comissão, o Copom se reúne periodicamente para decidir se deve baixar ou subir a taxa de juros. O segundo ponto, porque estamos hoje vivendo isso, a política cambial ela adota um regime flutuante. É o mercado quem determina o câmbio através da oferta e da demanda. Por isso que o dólar sobe e cai todo dia. As intervenções do Banco Central são pontuais e focam apenas em suavizar flutuações de curto prazo. Na prática, o Banco Central ele sequer poderia controlar a taxa de câmbio, sem abandonar as metas aí de inflação. O terceiro ponto é a política fiscal, obviamente referente à gestão das contas do governo, é regida aí por leis que tentam garantir a sustentabilidade da dívida pública, que é terrível no Brasil. Em 99, o tripé começou com a meta de superávit primário e a lei de responsabilidade fiscal. No governo Dilma, a perna fiscal do tripé foi flexibilizado aí na época e gravemente também distorcida. A partir daí surgiu a percepção de que era preciso criar uma nova regra. Desta percepção surgiu o teto de gastos. A manutenção do tripé por 20 anos não significa que a política econômica foi parecida durante todo esse período. Mesmo desconsiderando o governo Dilma, existem diferenças marcantes entre a política econômica do Fernando Henrique, do Lula e do Temer. Fernando Henrique Lula, Temer Bolsonaro. Essas diferenças são fundamentalmente para entender o porquê, segundo Paulo Guedes fala aí, o dólar alto aí veio para ficar. Mas por que o dólar cai? Os mesmos fatores que causam a alta da moeda americana, eles são aplicados ao contrário, explicam a queda em relação ao real. Superávit comercial, quando as empresas brasileiras vendem mais produtos no exterior, entra mais dólar no Brasil, aumenta a oferta. Segundo ponto, gastos de estrangeiros. A entrada de turistas estrangeiros no Brasil também faz mais moeda no Brasil. E o outro ponto é juros no Brasil. Quando os juros brasileiros sobem muito, vale a pena aí para os investidores trazerem seu dinheiro para cá, já que os rendimentos aqui ficam
muito mais alto. A economia ela é dinâmica, então há uma série de fatores, além dos citados aqui, que podem influenciar a moeda para cima ou para baixo. Se o mercado tem a percepção que um país está em uma situação política turbulenta, por exemplo, os investidores tendem a tirar seu dinheiro de lá. Se o governo, vou dar um exemplo aqui, demonstra que a economia está se fortificando, entra mais moeda no país. Pode acontecer coisas em outros países sem nenhuma relação aparente com o Brasil. Pode influenciar a cotação do dólar também no Brasil. Mas quais os efeitos aí que acontece dessa variação do dólar? A variação do dólar impacta principalmente quem vai viajar, né? Complica bastante para sair fora do país, já que ele baliza os preços das passagens, cotação das casas de câmbio e gasto no exterior. A médio e longo prazo, a variação do dólar também pode afetar o dia a dia do consumidor, já que impacta os custos das empresas. Indústrias que importam itens, por exemplo, elas podem repassar essa variação no produto final. E aí, claro, mexe na inflação, no bolso da gente, né, do consumidor. O dólar influencia exportações do Brasil, claramente. Quando a moeda americana está mais valorizada, os produtos brasileiros tendem a ficar mais competitivos no exterior também. O importante é lembrar que na economia o cenário vantajoso muda de acordo com as circunstâncias e objetivos do país a cada determinado tempo. Bom, por que ligamos tanto para o dólar então? Se a nossa moeda é o real, porque o dólar importa. O dólar é importante tanto para a economia brasileira como para o resto do mundo. Acontece que o dólar é referência monetária mundial. Esse papelzinho que costumava ser ocupado pela Libra do Reino Unido tem a ver com a força da economia dos Estados Unidos. Não necessariamente com seu tamanho, com suas dívidas aí, mas com o seu poder de influência sobre os demais países. Os Estados Unidos ganharam fôlego no cenário econômico ao longo aí do século XX, com o crescimento da sua participação no comércio exterior. Todo mundo sabe aí depois da guerra, né? Quem regia todo mundo era a Inglaterra. Se você olhar ali, inclusive a geografia é muito regida pela Inglaterra. Passa por cima da Inglaterra exatamente uma linha da terra como um todo, mas a Inglaterra passou, né? E aí veio os Estados Unidos com tudo. E hoje a economia mundial praticamente ela é governada aí pelo dólar e ele influencia diretamente a nossa vida. Tá bom? Espero ter ajudado você. Se somou aí para você, eu peço que curta esse vídeo e também se inscreva no meu canal. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.